Quem está aqui com a gente para conversar, para bater um papo também com a nossa audiência, é o cientista político, sócio da Tendências Consultoria, Rafael Cortez. Rafael, bem-vindo ao Poder e Mercado. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar conversando aí com vocês do Poder e Mercado. Um prazer. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar amanhã o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, Bolsonaro está com saúde e humor oscilantes. Aliados do ex-presidente relataram que ele segue com crises de soluço, mas está se tratando com alimentação saudável e exercício físico dentro de casa, onde ele cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto. O fato é que amanhã os ministros da primeira turma começam a votar, eles têm o prazo de uma semana até o dia 14 de novembro para concluírem os seus votos sobre esses recursos. Dificilmente os recursos vão mudar alguma coisa em termos da condenação e isso quer dizer que dentro aí talvez de 10 dias, Rafael, a gente possa ter Bolsonaro cumprindo pena, inclusive em regime fechado. O que isso pode colaborar para agitar o quadro político que vinha até um pouquinho calmo em relação a Bolsonaro nos últimos dias? Pois é, Mauro, enfim, né, o provável encerramento, né, e condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, movimento que em alguma medida condicionou bastante o cenário político no Brasil, sobretudo quando a gente olha os dilemas da direita, né? O campo da direita, o campo do antipetismo, ficou muito preso, né, a essa estratégia por parte da defesa, na sua dimensão política, de se movimentar, de escolher candidato, de definir recursos, enfim, ficou muito numa insistência em temas associados ao destino jurídico do ex-presidente, e uma boa parte dessa estratégia trouxe custos eleitorais, custos políticos para a formação do projeto presidencial em 2026, dado que o ex-presidente não tem, por óbvio, condições de concorrer. Então, esse processo de transferência, né, do capital político do ex-presidente para algum outro autor, que a gente não sabe quem vai ser, mas, de todo modo, esse processo de transferência foi bastante traumático. E, sobretudo agora, Mauro, que acho que, como você mencionou bem, né, o cenário político parecia entrar ali num certo equilíbrio, mas com os desdobramentos políticos da operação policial no Rio de Janeiro, que vocês estavam comentando, a cena política também ganhou uma movimentação, né? O governo Lula, no caso da questão da direita de segurança pública, tem alguma dificuldade de se posicionar, de tal fonte que a condenação do ex-presidente pode, de alguma maneira, aliviar um pouco e trazer um tema um pouco melhor para o governo, porque se não lidar com a questão de segurança pública, vai ser desafiador. Eu queria perguntar para o senhor enxerga hoje um herdeiro político claro da eleitoral, do patrimônio eleitoral do ex-presidente Bolsonaro? E emendando no que o senhor falou sobre segurança pública, essa operação no Rio, a segurança pública vai ser o grande tema da eleição presidencial do ano que vem, na opinião do senhor? Ou está muito cedo? Acho que vou começando agora para essa parte final da sua pergunta. Não, se segura... perdão. Mas do que seja sim um tema importante. As pesquisas já estavam mostrando, em alguma medida, peso de segurança pública no comportamento do eleitor. Então, quando aquelas perguntas, qual que é o principal problema do país? Você se sente seguro? E perguntas desse tipo já apontavam a segurança pública como um tema importante, ainda mais à luz agora da operação no Rio de Janeiro, que deixou um número de mortos muito significativo. Obviamente, isso dá concretude para essa discussão, né? Deixa de ser um tema abstrato, segurança pública, e se torna uma discussão em torno de algo mais concreto. Isso é mais fácil de chegar ao eleitor, portanto, o impacto na campanha é relevante.
Obviamente, ele não vai seguir o peso que o tema tem nesse momento, né? A gente está muito preso nessa conjuntura, então tem uma sensação térmica muito elevada. Então, na campanha, outros temas irão competir com segurança pública, mas do ponto de vista da estratégia, tanto do petismo quanto do antipetismo, vai ser importante eles encontrarem ali um discurso, uma narrativa para lidar com o tema da segurança pública. E agora, no tocante à sua pergunta sobre herança do capital eleitoral do ex-presidente Bolsonaro, eu creio que não exista esse substituto natural. Até porque dificilmente o ex-presidente vai deixar explícito quem é esse herdeiro. Ainda que nominalmente o faça, o seu grupo político está muito dividido e não me parece que essa é uma divisão fácil de ser reconstruída, porque em alguma medida alguns desses nomes candidatos a herdar esse capital político representam uma ameaça ao bolsonarismo, sobretudo no núcleo familiar. É um claro movimento de, por meio de uma candidatura patrocinada pelo chamado Centrão, de deixar de lado um pouco o bolsonarismo, né? O bolsonarismo perderia o protagonismo no campo do antipetismo. Então, acho que diante desse dilema, independente da escolha ali formal, vai ser muito difícil gerar uma coesão do antipetismo, e isso pode trazer, inclusive, prejuízos eleitorais para o campo da direita. Vamos acompanhar a partir de amanhã, a gente acompanhando aí os votos no Supremo Tribunal Federal a respeito dos recursos da defesa de Bolsonaro.